Bom, mais uma aula aqui, continuando falando de SQL, das consultas. Vou abrir aqui de novo meu consulta SQL. Vou conectar na base de dados que eu tenho aqui. E vou demonstrar agora mais algumas funções que nós temos aqui na consulta. São coisinhas bem legais. Vou apagar todo esse código aqui que eu não quero mais. E vou novamente começar a instrução como select. E vou usar alguns campos daquela tabela de pedido. Por exemplo, select emissão, e o total from pedidos 1. E aqui eu vou colocar uma cláusula where para fazer um filtro. Então, eu vou apresentar agora uma funçãozinha bem legal que tem da SQL, para a gente pegar, por exemplo, um determinado mês e ano. Igual a gente usou da última vez o toDate para fazer um período, que dá para fazer também, pegar mês e ano, a gente pode também fazer aqui, pegando pelo mês e ano, sem colocar um intervalo de data. Então essa funçãozinha chama extract. Então você usa essa função extract, você coloca o campo alvo, por exemplo, extract emissão, falei besteira, extract o quê? Extract o monte, que é o mês, from emissão com 2016, por exemplo. Então essa função aqui vai extrair o mês da emissão igual a 2016. Não, o mês tem que ser 01, por exemplo, né? 1. End extract year. Agora eu vou pegar o ano. From emissão igual 2015. Order by emissão, por exemplo. Dessa forma aqui, o que acontece? Em vez de eu fazer um período lá to date, eu pego e extraio o mês do campo emissão, então from emissão, e falo que ele tem que ser igual a 1, e extract year, extraio o ano do campo emissão igual a 2015. Dessa forma, ele vai pegar todos os dias que ocorreram nesse mês e ano. Então vamos simular isso aqui e ver se é válido mesmo. Ah lá, ele já fez essa formatação. Olha que legal. Eu poderia estar esboçando também, ao invés da emissão, o mês e ano. Por exemplo, fazer o extract também na coluna. Então eu poderia fazer aqui, ó, extract o mês from emissão as mês. Aí aqui, como eu estou definindo a coluna, estou mostrando no SQL, eu vou pegar e vou falar que ele chama mês. E vou fazer mais uma vez extract year from emissão as ano. E o total. Então o que vai acontecer? Ele vai criar uma coluna para o mês, uma coluna para o ano e vai esquecer o dia. E vai listar para mim. Então vou mudar aqui, vou fazer um teste dessa consulta. Você vai ver que ele vai agrupar lá, 1 de 2015. Ok? Agora, se eu quisesse fazer então uma soma pelo mês e ano, então eu poderia usar aquela função sum para eu poder somar e ficar uma linha só com mês e ano. Então, para isso, eu posso vir aqui no total e vou usar aquela regra de agrupamento. Eu vou fazer um sum, eu sempre abro e fecho parêntese. Eu vou usar o qual S para ele não me retornar um campo nulo se não tiver dados, ou seja, vai me retornar um campo zerado se for nulo. Esse é padrão, eu gosto de usar. Eu vou dar S total, que eu quero que a minha coluna chame total. Quando eu uso uma função, a coluna fica sem nome, então total. Se eu fiz o sum, aqui no finalzinho, antes do order by, eu vou ter que colocar um group. Então eu vou ter que escrever assim, group by. Eu vou agrupar pelo quê? Pelo mês, vírgula, ano. E a ordem eu já não quero mais ordem de emissão, eu quero ordem de mês e ano. Mês, vírgula, ano. Então eu vou ordenar por ordem de mês e ano. Ok? Aí eu posso fazer o seguinte, para ficar bonitinho, vamos testar assim.
Só que eu vou fazer diferente para ficar bonito. Aqui está apresentando um mês apenas, ó. Ok? Agora, se eu tirar essa parte aqui do mês, ó, vou tirar aqui o extract do mês, vou arrancar esse filtro, vou deixar só o filtro do ano. Aqui a gente poderia também usar aquela outra regrinha aqui, lançado igual assim, para pegar todos os pedidos que realmente estão lançados. Se tiver algum estornado, ele não vai pegar. E o extract do ano de 2015. Então, ele vai pegar todos os meses. Vai fazer uma consulta agrupada com todos os meses. Olha que bonitinho. Olha lá, ele pegou, selecionou todos os meses, agrupou de 2015. Aí, aquele ponto flutuante aqui no total também está feio. Vamos converter isso para numérico com 14 posições. Então, aqui eu venho, uso aquela função cast. Pego tudo que está aqui dentro, já vou fechar o parênteses para não perder. As numeric, abro parênteses, fecho, 14,2. Feita essa função de conversão cast, eu vou converter o resultado para um campo numérico de 14 com 2 posições para ficar o formato de moeda. Eu vou testar novamente e vou colar ela aqui, ó. Olha como ficou bonitinho. Aí, suponhamos que eu queira fazer o seguinte também. Nessa coluna aqui de total, eu queria também fazer uma média. Então, existe uma outra funçãozinha aqui que é parecido com o sum, que eu vou pegar tudo isso aqui, vou copiar, dar um Ctrl C, vou colocar uma vírgula aqui e vou colar. E vou escrever aqui na nova coluna minha, total média. E vou trocar aqui, em vez do sum, é AVG. Se você usar o AVG, ele vai fazer uma média. Então, o sum soma e o AVG vai fazer uma média. Vamos ver se vai dar certo. Ele vai criar também uma média de venda. Então, olha que legal. Eu peguei, além de eu pegar o totalzão, ele foi lá, somou todos os pedidos por mês, dividiu pela quantidade de ocorrências e achou uma média. Então, olha que interessante a média de venda por mês e ano. Então, é a função AVG. Muito interessante isso também. E eu poderia colocar mais uma coluna aqui, que é outro coisinho legal. Também pegando esse mesmo conceito aqui do AVG e do sum. Vou copiar ele e colar novamente. Vou colocar vírgula e vou colar ele aqui. Seria total de quantidade. E ao invés do AVG, eu vou colocar count, que ele vai fazer um contador. Então, eu acredito que aqui ele vai dar todas as ocorrências que ele achou no mês e ano. Então, sum, AVG e count. Algumas funçõezinhas aqui que são legais saber. E esse extract aqui do year também é muito legal. Então, feito isso, ó, eu tenho aqui quantos, tenho aqui a quantidade total que eu vendi, a média e quantidade de ocorrências que teve no determinado mês. Quantas ocorrências existiram. Então, eu formatei esse relatório usando AVG, count e sum, usei o extract. Agora, para eu jogar essa informação no relatório, o desenhista, eu clico aqui, ele vai me dar um monte de erro, porque as minhas colunas mudaram todas. Eu vou dar OK for all, vou dar um zoom aqui, Alt 2, Alt 3, vou dar 2 cliques em cima do meu report container e vou começar a mudar aqui. Em vez do código V, eu dou 2 cliques, apago tudo, coloco arroba mês. Eu quero mostrar o mês. Aí eu quero mostrar o ano, então eu posso clicar aqui em cima do mês, aproveitando essa coluna, dou um maisinho, que é o botãozinho aqui, arroba ano. Já vou jogar o ano aqui embaixo do mês. O nome, que é uma variável caractere, eu vou excluir, eu não quero. O total continua valendo. Vou mudar aqui, em vez de valor da comissão, vou dar 2 cliques. Não vai ser mais valor da comissão, vai ser o total médio. Total média que eu criei, já vai criar mais uma coluninha. E eu vou dar mais um insert aqui da coluna, um append. Eu vou colocar a última, que é o total com a TD. Que vai mostrar a quantidade de ocorrências. Vou dar OK, vou dar OK. Note que o cabeçalho ficou feio, mas o rodapé, o
os dados aqui estão bonitinhos, ó. Então eu vou apagar esse cabeçalho. Eu vou dar 2 cliques, venho aqui no Header Line e eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou excluir essa linha inteira. Apaguei. Aí eu vou vir para o Data Line e vou retornar para o Header Line. Quando eu retorno, ele já foi meio inteligente, me perguntou se eu quero criar uma linha em branco ou se eu quero migrar do Data Line. Eu vou migrar do Data Line, que vai ficar mais fácil de eu criar as coluninhas. Ele vai pegar toda a herança de lá. Feito isso, ele coloca tudo entre aspas. Ó. Se eu quiser renomear as colunas, eu renomeio. Caso contrário, eu só dou OK. Olha lá, ele já me arrumou aqui. Eu vou dar um zoom menor, maior aqui. Eu posso, por exemplo, diminuir o mês, diminuir o ano, diminuir o total, diminuir a média. Aí é só questão de desenhar, né? Tem que ter paciência, saco para fazer isso, mas feito isso, desenhou. Se eu quiser alinhar para a esquerda, posso parar com o mouse aqui. Clico aqui uma vez, ele libera aqui os campos, ó. Eu jogo para a esquerda. Clico nesse segundo, jogo para a esquerda aqui. Clico no terceiro, jogo para a esquerda. Ok? Se eu quiser formatar aqui para tirar esses zeros do ano e do mês, eu dou 2 cliques. Venho aqui na propriedade, numa opção que chama Format. Venho aqui em Format. Dou 2 cliques, coloco que é um número. Venho aqui na opção, falo que não tem decimal. Dou OK. Olha lá, já ficou bonitinho. O ano, até se eu quiser tirar esse ponto aqui, posso mexer também no Format, onde ele fala aqui thousands, que é separador de milhão. Vou colocar no separator. Vou dar OK. OK. Arrumei o ano. Se eu quiser arrumar o mês ficar bonitinho, 2 cliques. Volto aqui no Format. Eu aperto os 3 pontinhos. Vai ser numérico. Vai ser com 0 decimal. E sem separador de ponto. Feito isso, eu deixo o meu campo bonitinho. Bem apresentável. E aí, levando em conta aquela regrinha lá, poderia criar 3 somas e dar um total geral. Ok? Vou salvar, vou fechar aqui. Eu vou dar o preview do relatório. Vou dar o Start. Então ele apareceu, olha lá, para mim bonitinho. O mês, o ano, o total, total médio e a quantidade. E eu poderia pegar isso aqui se eu quisesse, totalizar no final. Isso aqui a gente já viu como que faz, não preciso refazer. Então fica mais essa dica aqui de SQL. A gente já aprendeu bastante coisa. Aprendeu a usar o cache, aprendeu a usar o COLS, aprendeu a usar o AVG, o sum, o count, aprendeu o toDate na aula passada. Agora aprendemos o extract, extraindo o year, o month, poderia ser o day. Então tudo isso aqui é muito válido para fazer uma junção legal e ter a informação na ponta da língua. Vou terminar por aqui, vou salvar, vou fechar esse relatório e depois eu faço outra aula.